pastores. Deixa eu me dar uma orientação, Salmo 121. Abra sua Bíblia, procure prestar atenção para que você possa ser abençoado hoje. Salmo 121. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda, Salmo 121, pro abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça, levante a cabeça e não olhes para trás. chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa. chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa chame a Deus que o tempo passa e não e volta. não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus. amém. Olhe um pouco para mim, procure prestar atenção para você ser abençoado. Sempre importante lembrarmos que a fé é definida como certeza de coisas que se esperam, como convicção de fatos que não se veem. Então a fé não é uma emoção, não é um sentimento, não tem nada a ver com a nossa vida emocional, com a nossa vida sentimental. A fé é uma convicção que nós adquirimos através da palavra de Deus, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não basta a pessoa apenas ler a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus e essa palavra permanecer apenas na mente. Ela precisa chegar ao nosso espírito, e chegando ao nosso espírito, ela tem o poder para produzir essa certeza que é chamada de fé. Então, sem a fé, nós não conseguimos absolutamente nada de Deus. Ninguém consegue agradar a Deus se não houver fé. Para você se aproximar de Deus, você precisa se aproximar com fé, com certeza, porque senão você não consegue nada de Deus. Isso falando da fé. Existe a confiança. A confiança é aquele estado de segurança de que Deus vai cumprir a sua palavra, de que Deus vai cumprir as suas promessas para conosco. Como é que nós adquirimos confiança? Como é que você
consegue ir confiando a cada dia mais em Deus. Aí você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa conhecer Deus, se relacionar com Deus, para que essa confiança aumente, ela cresça. Então, uma coisa é a fé, outra coisa é a confiança. Nós dependemos e precisamos viver a fé, e precisamos aprender a confiar em Deus. Às vezes a pessoa é um exemplo fácil de entender, às vezes a pessoa usa a fé na reunião, ora, fala com Deus, às vezes ela está vivendo uma situação adversa. Então, na igreja, ela consegue usar a fé, ela fala com Deus, ela usa a sua fé, ela ora. Aqui dentro, ela se mantém firme. Mas quando ela vai embora e ela se depara com as circunstâncias, no mundo natural, aquela situação ainda não foi transformada, o que acontece? Às vezes a pessoa se desespera e desanima. Por quê? Porque usou a fé, mas depois não soube confiar. Então, muitos cristãos, eles esquecem disso. Às vezes você vê cristãos, surge uma situação, eles se desesperam. Às vezes surge uma situação, ele já vem com a palavra negativa, com a palavra de derrota, porque são pessoas que não estão realmente se mantendo na fé e, por outro lado, confiando em Deus. Então, às vezes você vê cristãos que a linguagem deles é uma linguagem absolutamente negativa, de derrotas. Às vezes nem aconteceu alguma coisa pior, eles já estão confessando alguma coisa negativa, às vezes uma situação pior, às vezes eles já se veem numa situação que nem estão vivendo. Por quê? São cristãos, mas estão precisando rever a fé, estão precisando rever essa fé e essa confiança em Deus. Então, esse salmo não fala sobre isso principalmente. Esse é um salmo que nos dá uma garantia muito grande de como nós temos que viver. A pessoa que se voltou para Deus, que realmente se voltou para Deus, que realmente está andando com Deus, ela não pode aceitar viver como aquelas pessoas que não andam com Deus, que não estão caminhando com Deus. O mundo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, disse para os seus discípulos, os seus seguidores. No mundo, nesse mundo que nós vivemos, ele disse: nesse mundo vocês vão encontrar aflições, tem aflições. Por outro lado, ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Por um lado, ele mostra para os seus seguidores que esse mundo aqui é de aflições, mas por outro lado, ele mostra qual tem que ser a nossa postura diante das aflições que existem nesse mundo. Ele não disse: se derrotem, desanimem, se desesperem. Não, ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci. Lembra que eu venci. Lembrem-se que eu venci, e vocês estão seguindo alguém que venceu. Então, a nossa postura, a postura do seguidor de Jesus, não pode ser a postura das pessoas incrédulas, daquelas pessoas que não andam com Deus. Existem crises, em crise financeira, existem guerras, não é só na Ucrânia, tem quase 30 conflitos nesse mundo acontecendo. É que na Europa chama atenção, mas na África existem vários países em que as pessoas estão sendo massacradas também, estão sendo massacradas por guerras externas, inimigos externos, e às vezes conflitos
entre o mesmo povo, conflitos internos. Então existem aí milhares de pessoas perdendo suas vidas todos os dias. Então existem guerras, existe crise financeira, veio uma pandemia, né? Existem adversidades para lá, adversidades para cá, circunstâncias contrárias, problemas que surgem diretamente na vida da pessoa, problemas que surgem na sua vida pessoal. Às vezes surge uma doença, às vezes surge um problema familiar. As adversidades elas acontecem, mas Jesus deixou claro que a nossa postura, ou a postura dos seus seguidores, não pode ser como a postura das pessoas incrédulas, porque as pessoas que não andam com Deus, as pessoas que não têm uma vida firmada com Deus, as pessoas que não estão na presença de Deus, elas vivem como se bombardeadas por todos os lados. Muitas delas entram no desespero, desanimam, se derrotam por dentro, psicologicamente, emocionalmente, elas se derrotam. Existem outras que ficam tentando fingir que não há lutas, e elas vão se enveredando pelos vícios, drogas, álcool, todo tipo de vício, para tentar fingir que não, está tudo bem na vida, mas no fundo, muitas delas estão desesperadas, estão com medo, estão inseguras, estão com medo do presente, medo do futuro, estão absolutamente sobrecarregadas. Por quê? Porque elas não estão andando com Deus, elas não estão firmadas em Deus. Então este salmo, ele fala a respeito de como deve ser a segurança, a convicção daqueles que de fato estão andando com Deus. Esse salmo fala acima de tudo sobre isso. É como se fosse um lembrete: olha, você está andando com Deus, então as coisas funcionam assim, assim e assim. É essa convicção, essa consciência que você tem que ter se você de fato está andando com Deus. Então vamos ler o salmo, depois eu vou explicando alguns versículos principais. Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então olhe para mim um pouquinho para você entender. Então o salmista começa dizendo: eleva os olhos para os montes. Então a gente encontra na Bíblia várias citações falando a respeito dos montes, falando a respeito de olhar para o alto, falando a respeito de levantar ao alto os olhos, falando dessa postura. O que isso significa? Deus está chamando a nossa atenção. Não é que Ele vai nos ouvir apenas no monte, ou se nós estivermos no monte. Não, o que Deus está querendo fazer é lembrar a cada um de nós que o nosso foco, a nossa visão tem que estar no alto. Esse alto significa que a nossa visão tem que estar em Deus, naquele que criou todas as coisas. Então às vezes você encontra lá em Isaías: levantai ao alto os olhos. É dizer que Deus só vai me ouvir se eu estiver olhando para cima? Não.
É dizer que a minha visão espiritual, o meu foco, tem que estar naquele que está acima de todas as coisas. Então o salmista diz: eleva os olhos para o monte, ou para os montes, e faz uma interrogação: de onde me virá o socorro? Muitas das vezes, e é bom a gente lembrar que socorro é algo que precisa vir imediatamente. Quem precisa de socorro não pode, inclusive, ficar esperando muito tempo. Socorro é uma ajuda que tem que vir imediatamente. Então, às vezes, vivendo num mundo de aflições, num mundo de lutas, você tem a sua vida com Deus, a sua vida voltada para Deus, mas nós ainda estamos nesse mundo, ainda estamos aqui. Aqui tem lutas, aqui tem adversidades, aqui tem aflições, aqui tem circunstâncias contrárias, aqui enfrentamos impossibilidades. Nós vivemos num mundo de lutas, e às vezes, a pessoa se vê numa situação em que ela diz: eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda, e não pode demorar, eu preciso de um socorro. Esse socorro não vem da sua força, esse socorro não vem da sua capacidade, do seu braço, da sua força. Você pode ter muitos amigos, né? Aliás, amigos, para ter muitos é meio difícil, né? Amigo mesmo, verdadeiros, né? Você vai encontrar poucos. Às vezes os amigos, eles não têm condições de fazer nada por você diante daquela situação. Às vezes a sua família, os seus familiares, eles não podem fazer nada diante do que você está enfrentando. Às vezes a posição que a pessoa tem não resolve. Às vezes a pessoa tem uma posição importante diante das outras pessoas na sociedade, mas às vezes com a posição que ela tem, ela não pode fazer nada. Às vezes a pessoa tem poder aquisitivo, às vezes o dinheiro não resolve nada. Tem gente com doenças, neste momento tem gente doente, com doenças, elas têm dinheiro para pagar o melhor médico, elas têm dinheiro para pagar o melhor hospital, mas às vezes o melhor médico, ele tem que dizer: eu não posso fazer nada em relação à sua situação. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz, não posso fazer nada. Às vezes, você não vai encontrar o socorro da sua força, na sua família, seus amigos, sua posição, o dinheiro, seus conhecimentos. Às vezes a situação que a pessoa está vivendo é uma situação que ninguém pode resolver, ninguém pode socorrer, ninguém pode fazer nada. Então nós temos que, isso não é questão de orgulho. Se você tem amigos verdadeiros, importante. Você tem pessoas na sua família que de fato quer o seu bem, importante. Você tem talentos, é uma pessoa empenhada, tem sua inteligência, seus talentos, é importante. Mas é importante, acima de tudo, que a pessoa aprenda a depender de Deus, a focalizar a sua fé, sua confiança em Deus. Então ele diz: eu elevo os olhos para o monte, e faz uma interrogação: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o socorro vem de Deus. Então, ao invés de ficar apoiando demais o coração em si, nos amigos, na família, na posição, no dinheiro, nos bens, é questão de inteligência, que a pessoa cresça espiritualmente, e aprenda a cada dia a se apoiar em Deus,
porque o socorro vem dele. Quem de fato pode socorrer? Deus. Quem é que pode garantir alguma coisa nesse mundo? Acima de tudo, Deus. Quase 3 milhões de pessoas tiveram que fugir da Ucrânia, fora os que estão lá dentro tentando fugir. Elas tiveram que largar tudo para trás, não é assim? Sim ou não? A casa ficou para trás, a roupa ficou para trás, os bens ficaram para trás, a posição ficou para trás, o emprego ficou para trás. Elas estão lutando agora para preservar a vida. Preservar a vida. Gente que nunca imaginou que ia ter que sair da casa que de repente trabalhou tanto para comprar. Gente que nunca imaginou que ia ter que abandonar um emprego que lutou tanto para conseguir aquele emprego. Gente que nunca imaginou que ia ter que virar as costas para tudo e ir embora tentando preservar a vida. E lá não é o único lugar. Não é o único lugar. Não é o único lugar. Isso acontece constantemente na África, no Oriente Médio. Mas a imprensa, a mídia, não quer dizer que a gente quer isso para alguém, mas a imprensa, a mídia está se lixando para o que acontece nos outros lugares. A Europa chama atenção. Lá no Iêmen, tem guerra lá no Iêmen. Todo dia morrem centenas e centenas de pessoas de fome, porque o país está em guerra. Então, quantas pessoas que de repente confiaram na sua capacidade, confiaram, agora eu tenho a minha casa, agora eu tenho meu emprego, agora eu tenho minha posição, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, e que pensaram assim: pô, eu estou seguro definitivamente na vida, porque agora eu tenho minha casa, agora eu comprei a minha casa, o meu carro, eu tenho meu emprego, minha profissão, eu me formei, meus filhos se formaram. Quantas pessoas acreditaram que estavam absolutamente seguras na vida, e por causa de um maldito lá do Vladimir Putin, e por causa de outros malditos, vem uma guerra, morre um monte de gente, e outros têm que fugir e largar tudo para trás por causa de alguns malditos que tem por aí. O que garantiu, e o que garante, o que você pode dizer assim: isso aqui me garante, isso aqui me garante? Não tem garantia nenhuma. Tem garantia nenhuma. Tem gente que lutou tanto, se apoiou nos estudos, não é que não possa estudar, não, a faculdade, tem que me formar, me formou, se formou, aí de repente se formou, a família, agora fulano se formou, colocaram toda a confiança de que o diploma, a formação agora trouxe segurança para todo mundo. Às vezes aquela pessoa que se formou adoeceu, hoje ela não levanta de uma cama. Às vezes aquela pessoa morreu jovem, foi embora. O que tem de segurança nesse mundo? O que você pode pegar e dizer: pô, isso aqui me dá segurança para sempre? Não tem nada, nada. O seu emprego, a sua casa, nada, não tem nada. Tem gente que se apoiou tanto no: não, agora eu tenho a minha casa, agora comprei a minha casa, e fez da casa que comprou a segurança da vida, do coração. Às vezes vem uma situação, uma crise, uma circunstância, tem que vender a casa, às vezes tem que morar de favor, não é assim? Sim ou não? Às vezes vai morar de favor, por causa de uma... Então não há segurança, não há nada nesse mundo que você possa... eu estou garantido aqui em cima disso. Não tem nada, nada. Então o que Deus quer? Deus quer que façamos dele o nosso socorro, a nossa garantia de presente e de futuro. Você não vai desprezar os amigos, a família, não é isso. Mas quando ele diz: de onde virá? De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Isso é uma
é uma espécie de lembrete para nós, de que nós temos que fazer de Deus o nosso socorro e a nossa segurança, a nossa garantia, porque não tem nada nesse mundo que possa trazer garantia, absolutamente nada. Tem gente que estava cheio de planos disso, planos daquilo, planos para aquilo outro, e no entanto as circunstâncias mudaram, e hoje você vê pessoas que estão gemendo, os seus planos foram por água abaixo, e outros nem vivos estão para poder ver os seus planos se concretizarem. Às vezes uma situação os levou. Então ele diz: o meu socorro vem do Senhor, e diz que fez o céu e a terra. Então, questão de inteligência nossa, e isso só é possível para quem de fato está andando com Deus. Quem não está, não adianta. As pessoas falam de Deus por aí apenas de boca. Eu estou andando com Deus, então eu tenho que crescer espiritualmente. Eu preciso desenvolver a minha fé, meu relacionamento com Deus. Quanto mais você aprender a fazer de Deus o seu socorro e a sua garantia e a sua segurança, menos afligido você vai viver. Você pode enfrentar lutas, mas dentro de você haverá uma segurança. Ou tem isso acontecendo, tem aquilo outro, aconteceu isso aqui, aí surgiu uma situação aqui na minha vida, surgiu uma adversidade aqui, mas você está fazendo de Deus o seu socorro, daquele que criou o céu e a terra. E diz, versículo 3, porque muitos que andam com Deus, conhecem a palavra de Deus, às vezes eles se desesperam, uma circunstância, uma adversidade, uma situação, esse desespero, parece que tudo fugiu do controle de Deus e eles vão ser destruídos. Eu estou com Deus, eu busco a Deus, mas eu acho que isso aqui vai me destruir. Ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Amém? Olhe para mim, por favor. Deus não permitirá que os pés daqueles que andam com Ele, que fazem dele socorro, que fazem dele a sua garantia, a sua segurança, Ele não vai permitir que os seus pés vacilem. E depois ainda acrescenta dizendo: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quer dizer, nós precisamos dormir, nós dormimos, precisamos dormir todas as noites, nós precisamos dormir, necessitamos disso, mas Deus não dorme. Ele não dorme por um minuto, Ele não dorme por um instante. Às vezes uma coisa é, olhe para mim, por favor, você levantar de madrugada para orar, não só em função de problemas. Eu vou levantar de madrugada para orar, para buscar a Deus. Uma coisa é você levantar de madrugada para orar, outra coisa é você não dormir, porque está desesperado, porque está com medo, porque está preocupado, porque está ansioso, porque está desesperado por causa das circunstâncias que estejam diante de você. Isso tem nada a ver com a fé, nada a ver. Deus, Ele não dorme. Eu posso orar, nós podemos orar, falar com Ele, inclusive ter a fé para levantar. Não é que Ele só vai nos ouvir nesse horário, mas eu posso levantar de madrugada para orar, falar com Deus, buscar a Deus. Isso abençoa, isso tem uma importância grande e tal, mas agora eu vou dormir, depois eu vou dormir na confiança de que Ele está acima de tudo, na confiança de que Ele não perdeu o controle,
na confiança de que eu não desapareci diante dos olhos dele. Não, ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Opa, eu estou buscando e andando com um Deus que fez todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, e esse Deus não dorme, ele não dormita. Então, porque ele não dorme, ele não dormita, ele promete que os meus pés não vão vacilar, ele guarda, ele protege, ele está atento a tudo que está acontecendo, ele conhece todas as coisas. Por que que eu vou me desesperar? E eu não vou dormir, porque eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu estou enfrentando problemas, então eu passo lá, sei lá, horas ou a noite inteira sem conseguir dormir, porque eu estou pensando, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou sair daquilo, como é que eu vou mudar aquilo ali, como é que eu vou consertar aquilo ali. Você está mostrando que essa fé e essa confiança nesse Deus que criou os céus e a terra, e que está acima de tudo, e que promete guardar, proteger, abençoar, livrar aqueles que andam com ele, essa fé não está existindo. Então eu fico desesperado à noite, a pessoa fica desesperada a noite inteira, não dorme, não consegue dormir porque está preocupado, está ansioso, está desesperado. Quer dizer, essa não é a maneira que aqueles que andam com Deus deveriam seguir. Pelo contrário, o Salmo de número 4, o salmista diz: em paz eu me deito e logo pego no sono. Não está falando de acomodação, ele está falando de uma condição: em paz eu me deito, em paz eu me deito. Não é desesperado, preocupado, atribulado. Não, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Dizia o salmista, que enfrentou muitas lutas, ele está dizendo: eu consigo, com todas as guerras, inimigos, adversidades que tem, eu consigo ir lá dormir em paz, porque eu tenho uma segurança em Deus, porque tu me fazes repousar seguro. Então, muitos cristãos esqueceram e esquecem de que tem que existir também uma fé e uma confiança em Deus em relação às lutas que o mundo apresenta, às adversidades que o mundo apresenta. Ou eu preciso ter essa fé e essa confiança de que o Deus que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não dorme nem dormita. Enquanto nós estamos dormindo, nós podemos ser abençoados, nós temos condições de ser abençoados. Então, uma coisa é você, durante o dia, ou até no momento, seja lá à noite, enfim, em algum momento, você chegar para Deus: Deus, eu estou enfrentando isso aqui, eu preciso de uma solução aqui, eu preciso que o Senhor me abençoe aqui, que o Senhor coloque as tuas mãos aqui, que o Senhor me dê um socorro aqui, que o Senhor transforme essa situação aqui. Você ora, você agradece a Deus. Agora, em segurança, em paz, você vai dormir, porque você tem fé e a confiança de que Deus está no controle de tudo. A sua vida não está como uma folha que está sendo levada pela maré. Ah, está acontecendo guerra, tem crise financeira, tem isso e aquilo, eu acho que Deus perdeu o controle da minha vida. Não, não perdeu, a não ser que não creia. Está certo? Versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. Então Deus, olha um pouquinho para mim, Deus é quem guarda aqueles que andam com Ele. É bom que se diga aqueles que andam com Ele. Ele não guarda todo mundo, não guarda todo mundo, não guarda todo mundo. A Bíblia diz que inclusive o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guardam.
Então não tem um anjo guardando todo mundo aí nesse mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Não é isso. As pessoas dizem, fulano tem um anjo da guarda, nasceu não sei o que, um anjo da guarda. Não tem essa história. O anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem e o buscam e os guardam. Então eu peguei minha vida, entreguei a minha vida para esse Deus, passei a andar com esse Deus. Então, não só Deus diretamente, mas Ele ainda determina que um anjo esteja ao redor da minha vida agora para me guardar. Então eu não posso viver como as pessoas estão lá fora. Muitas vivem lá fora. Elas estão com medo de sair, elas estão com medo de entrar, estão com medo disso, estão com medo daquilo, com medo daquilo. Não, eu tenho que ter dentro de mim a certeza de que Deus me guarda. Nada a não ser que Ele permita. E tem um objetivo para isso. Nada de ruim há de acontecer. Então tem cristãos com medo de adoecer, com medo disso, com medo de praga, com medo de pandemia, com medo daquilo, com medo daquilo. Tem gente vivendo com medo de um monte de coisa por aí. Deus guarda. Se Ele permitir, se alguma coisa aconteceu por uma permissão dEle. E Ele tem um objetivo para aquilo, ou através daquilo. Então tem um anjo que guarda. E Deus promete guardar diretamente. Então, peraí, se eu saio de manhã, eu não vou sair, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não, eu tenho certeza que Deus está me guardando. E tenho certeza que tem um anjo acampado ao meu redor. Não o vejo, nunca vi, certamente nunca veremos. Mas a fé na palavra de Deus me faz ter essa convicção. Acabou, eu nunca vou, Deus, será que tem um anjo aqui me guardando? Me dá um sinal, que sinal? Não precisa de sinal, precisa de fé, de crer. Eu tenho certeza que tem. Então eu vou viver em segurança. Eu vou viver em segurança. Eu vou andar em segurança. Depois ele diz, de dia, para mostrar que não tem um minuto sequer que ele deixe de guardar, ou esqueça de guardar aqueles que andam com ele. Ele diz, de dia, o sol não te molestará, e nem de noite a lua. Ou a lua não nos molesta nem fisicamente falando. Você pode até pegar um calor, um sol muito forte, você sentir muito calor, e fisicamente você ficar incomodado com um calor muito forte, mas não está querendo dizer literalmente. Ele está querendo dizer que em momento algum ele deixa de guardar aqueles que andam com ele, nem de dia o sol e nem de noite a lua. Então vai dizer, a lua está me queimando, a lua está... Não é isso. É para mostrar que nós podemos, os que andam com ele, podem viver seguros a todo momento. Nem de dia, nem de noite, ele deixa de guardar aqueles que estão andando com ele. Então, por que viver com medo? Por que viver na insegurança? Por que viver desse jeito, como muitos cristãos infelizmente estão vivendo, como se fossem incrédulos? Porque está faltando uma fé e uma confiança no que Deus falou. Está faltando uma fé. Então, se eu faço uma volta no quarteirão, Deus está me guardando. Se eu fizer uma volta ao mundo, uma viagem lá, Deus está me guardando. Não tem diferença. Foi ali na esquina, ele guarda. Foi lá num lugar e não guarda. Não tem isso. Não tem um momento, não tem um instante que ele não deixe de guardar aqueles que de fato estão andando com ele. Por isso que a Bíblia diz, nem o sol te molestará, representando o dia, e nem a lua, representando a noite. Quer dizer, não tem um momento que Deus não guarde aqueles que estão de fato andando com ele. Não tem um momento. Ora, muitos cristãos, pastores, não há nenhuma derrota nisso. Muitos cristãos foram infectados, Deus até permitiu que eles partissem, né?
Deus permitiu, permitiu. Isso é uma coisa. Outra coisa é viver como muitos demonstraram. Vem a pandemia, um monte de gente que se diz cristãos, ai meu Deus, não vou na igreja, não vou sair de casa, não vou aqui, não vou ali, não sei o que. Quer dizer, um medo tomou conta de muita gente. Por quê? Porque faltou essa convicção. Se Deus acontecer alguma coisa que se possa dizer ruim ou negativa com aqueles que andam com Deus, Ele permitiu e tinha um objetivo. Se Ele não permitir, não tenho com que me preocupar. Acabou, é assim que funciona. Se ele não tiver objetivo, não permitir, eu não tenho que viver, eu vou ali, estou com medo, não sei o que, isso na minha vida, isso aqui vai me destruir, isso aqui vai... Não posso viver assim. Por quê? Porque eu tenho que ter uma convicção de que em momento algum, nem de dia o sol te molestará, nem a lua de noite. Acabou. A lua, nem calor ela provoca. É só para mostrar para a gente. Vivemos aqui numa contagem de tempo, 24 horas por dia, eu estou guardando aqueles que andam comigo. Amém? Depois ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, para deixar claro que Ele guarda não só no aspecto físico, mas a nossa vida em todos os aspectos. Guardará a tua alma, e isso não se limita apenas enquanto estamos aqui neste mundo. Ele é Deus, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora. Desde agora quando? Desde o momento que você pega a sua vida e realmente se volta para Deus. Não é, vou lá na igreja, frequento a igreja, assisto um culto de vez em quando. Não. Desde o momento que você pega a sua vida, entrega a esse Deus, se submete a Ele, passa a andar com Ele, desde agora e para sempre, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Isso quer dizer que é inaceitável que uma pessoa diga: eu ando com Deus, e vive com medo, vive insegura, vive desesperada, vive atribulada por causa das circunstâncias, e vive angustiada por causa das lutas, e parece que a vida dela vai ser destruída por uma coisa, vai ser atingida por outra, vai ser prejudicada por outra, vai ser derrotada por outra. Isso é inadmissível. Isso acontece quando a pessoa de fato, ou ela não anda com Deus, não está andando com Deus, não está tendo aquela vida de comunhão com Deus, andando com Deus, ou a fé da pessoa está lá embaixo, e a sua confiança também. Então essas pessoas vivem, mesmo que se diga, eu sou evangélico, elas vivem nas mesmas condições que muita gente vive nesse mundo. Muita gente vive assim, muita gente. Então nós não somos desequilibrados. Eu acompanho lá o que está acontecendo na guerra, não só lá. De vez em quando notícia, uma coisa está acontecendo no país, politicamente, as coisas. Eu não posso ser um bitolado. Eu não posso. Eu sei o que está acontecendo, tem que ter um conhecimento do que está acontecendo. Isso tem nada a ver pegar essas notícias, pegar essas coisas, trazer para a vida e se derrotar. Isso tem nada a ver. Nada a ver. Sei o que está acontecendo, mas a minha fé está em Deus. Sei o que está acontecendo, mas a minha confiança está na promessa de Deus. Sei o que está acontecendo, mas eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ter a minha fé em Deus. Quantos? Aí eu tenho que lembrar sobre isso. Agora, tira a máscara, não precisa disso, daquilo, passou, diminuiu, reduziu, tal. Houve uma pandemia, pessoas perderam vidas. Tudo isso a gente sabe. Mas qual foi a reação
de muitos que se dizem de Deus diante de uma pandemia, por exemplo. A reação de muitos foi péssima, inclusive muitos pastores. E por culpa da reação de muitos pastores, muitas pessoas se desviaram. E hoje esses mesmos pastores que no começo ficaram, não, fica em casa, o templo somos nós, não sei o que, nós temos que pensar nisso, pensar naquilo, que colocaram de lado a fé, a confiança no que Deus falou. Esses mesmos pastores, hoje alguns estão até escrevendo livros, fazendo programas e dizendo, pessoal, não é para ficar em casa não, você tem que congregar, você tem que, porque o diabo se aproveitou da postura de muitos e arrastou um monte de gente para o mundo. E a postura não tinha que ser essa. Tem uma pandemia, tem que tomar cuidados, vamos tomar os cuidados, mas é o seguinte, não vamos deixar de confiar em Deus. Quem tem que guardar é Deus, quem vai nos guardar é Deus, quem vai nos proteger é Deus. Nós não podemos viver debaixo de medo. Essa deveria ser a postura de todos. Por quê? Porque é isso que a Bíblia ensina. Isso tem nada a ver com o bispo Newton é um desequilibrado. Eu não sou, eu tenho certeza que eu não sou desequilibrado. Mas é a postura. Aí agora, aí vem uma guerra, mais uma, não é a única. Crise financeira, inflação, não sei o que. Aí qual é a sua postura diante de tudo isso? Acho que agora a minha vida vai piorar, a minha vida vai afundar. Acho que a minha empresa vai fechar, acho que eu vou perder o emprego, aí eu acho que eu vou passar necessidade. E essa é a postura de quem realmente anda com Deus? Não, a postura de quem anda com Deus deve ser outra. Tem crise, tem guerra, tem uma série de coisas acontecendo, mas mesmo nos dias da fome, os justos se fartarão. É na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que nós firmamos a nossa vida para qualquer situação, para qualquer circunstância. É assim que funciona. Então não esqueça disso. Deixe-me ler rapidamente alguns versículos para a gente orar. Deuteronômio 6. Eu não vou ler tudo. A partir do versículo 1, eu vou ler apenas o versículo 24, porque do 1 até o 24, os judeus, nós não precisamos disso, evidentemente, nem seguimos isso, nem precisamos disso, mas os judeus, por exemplo, acharam? Os judeus, por exemplo, eles utilizam vamos dizer, um objeto chamado mezuzá, você já deve ter ouvido falar, tipo uma caixinha, às vezes de bronze, de prata, sei lá, e ali dentro vai um pergaminho, que tem que ser escrito à mão, com penas de asas de animais. É um ritual tremendo. E ali dentro eles colocam esses mandamentos, capítulo 6, versículo 1 até quase que o 24. E eles penduram lá na casa deles. Olha um pouquinho para mim. Eles penduram na porta. Isso é uma determinação do Antigo Testamento. Aquilo ali não é só para mostrar que tem um judeu naquela casa. Alguns deles até quando sai de casa põe a mão ali, quando chega põe a mão ali. Nós não precisamos de nada disso, nada disso. Um mandamento, são mandamentos. E no final desse mandamento, no versículo 24, está escrito: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Amém? Então aquilo não é só para mostrar que tem um judeu morando ali.
Aquilo ali tem os mandamentos, mas é uma espécie de proteção. Alguns deles até põem a mão quando sai, quando chega, tocam lá. Nós não precisamos disso. Mas por quê? Por causa de uma crença de que Deus guarda, protege a vida daqueles que estão voltados para Ele. Então nós temos que lembrar que com tudo que acontece, Deus não perdeu o controle da vida daqueles que estão voltados para Ele. Amém? Mateus 10, 30. Apenas 2 versículos no máximo. Versículo 29. (28) para entender. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, se referindo sobretudo aos homens. Temei antes. Aqui o temor não é medo, é um respeito. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é? Deus. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Está certo? Jesus disse que nenhum pássaro cai em terra, morre, sem que seja do consentimento de Deus. Nenhum. E depois ele disse: quanto a vós outros, até todos os cabelos da cabeça estão contados. Está certo? Quer você seja cabeludo ou calvo como eu, tenha pouquinhos ou muitos, até os cabelos da nossa cabeça estão o quê? Contados. Então Deus, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E às vezes a pessoa age como se, caramba, Deus esqueceu de mim, Deus perdeu o controle da minha vida, Deus não está dirigindo a minha vida, porque eu estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo, está acontecendo aquilo. Às vezes o desespero toma conta, como se Deus tivesse perdido o controle. Perdeu o controle. Até os cabelos de todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se Deus tem um cuidado, e nenhum pássaro cai em terra sem o consentimento dele, será que ele perdeu ou vai perder o cuidado por aqueles que andam na presença dele? Não, evidentemente não. Então nós vamos orar. Preste atenção. Se você tem, primeira coisa, porque a pessoa, cada um na sua condição, primeira coisa é você verificar se você entregou sua vida para esse Deus, e você está andando com Ele. Não entreguei. Então você está na mesma situação que qualquer outra pessoa aí fora. As circunstâncias podem prevalecer sobre você, destruir você, afligir você muito, e você viver como muita gente está vivendo por aí. Então, peraí, eu preciso entregar a minha vida a esse Deus. Entregue sua vida e comece a andar com Deus. Aí você passa a ter direito a tudo isso que nós ouvimos aqui no Salmo 121. Ele vai te guardar, Ele vai te conduzir, Ele vai fazer tudo isso. E outra coisa é se você diz: eu entreguei minha vida realmente, mas eu acho que eu deixei a fé ir lá para o chão, a confiança também, porque eu estou vivendo uma insegurança danada, ou com medo disso, preocupado com aquilo, desesperado com aquilo outro. Eu estou com medo disso, estou inseguro por isso, estou vivendo assim, parece que eu estou sozinho. Deus saiu fora e me deixou sozinho. O que você tem que fazer é rever a sua fé. Eu preciso rever a minha fé, voltar a viver acima de tudo essa fé, essa confiança em Deus, porque essa é a postura que nós temos que ter. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos. No nome de Jesus. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus.
passa. Chame a Deus que o tempo passa E não volta mais. Sua chance, sua vida Pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida Chame a Deus que a tua vida logo mudará. logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. A verdade é a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Feche os olhos, por favor, e faça a sua oração a Deus. Lembre-se do que nós ouvimos aqui. Lembre-se do salmista que disse: eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembre-se que não há nada neste mundo que possa dar garantia, que possa servir como uma garantia verdadeira. Se você ainda não entregou para Deus a sua vida, o seu coração, a sua alma, se você ainda não se dispôs a entregar a Ele a sua vida, entregue a sua vida, porque sem entregar, enquanto alguém não entrega a vida, não consegue ter todas essas garantias que nós ouvimos aqui. Quantas pessoas estão por este mundo com medo, medo de acordar, de dormir, medo do futuro, medo de adoecer, medo de perder o que tem, medo de tudo e de todos, porque elas não estão com as suas vidas entregues a Deus. Não há uma fé e uma confiança na garantia verdadeira que é Deus. E as circunstâncias, as adversidades dominam as suas vidas. Mas, se você já entregou a sua vida e tem se deixado vencer, dominar pelo medo, pela insegurança, incerteza, é sinal de que a sua fé e a sua confiança em Deus precisa ser revista, porque Deus é tão fiel para guardar, proteger, conduzir aqueles que andam com Ele, que está escrito: de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua, para nos mostrar que em momento algum, em segundo algum, Ele deixa de guardar, de proteger, de olhar para aqueles que estão andando com Ele, voltados para Ele. Porque o medo
Qual a razão do medo, da insegurança, do pavor, quando se tem a garantia de que em todos os momentos tenhamos a atenção de Deus para a nossa vida, para os nossos anseios, lutas, necessidades? Está escrito: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito mais do que um pai ou mãe que ama seus filhos podem cuidar dos filhos, Deus cuida daqueles que estão voltados para Ele, andando com Ele. Mas muitos esquecem disso. Se você tem permitido que o medo, o desespero, o pavor, a insegurança por qualquer situação domine o seu coração, peça perdão a Deus. É sinal de que você ou não estava andando com Ele, ou não havia entregue a sua vida para Ele, ou você não estava crendo nele, na sua palavra e confiando nas suas promessas como deveria, porque Ele é Deus, o Senhor que criou os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, guardará a tua alma, guardará a tua vida, desde agora e para sempre. Aleluia. Oh, nós te glorificamos, meu Deus. Há guerras, há crises econômicas, doenças, pragas, pestes, tantas coisas acontecendo neste mundo, mas o Senhor não perde, não perdeu o controle da vida daqueles que estão voltados para Ti. Não estamos desamparados, abandonados, desprotegidos em nenhum momento. Basta apenas crer, basta apenas que haja uma fé e uma confiança na Sua palavra, e se continue caminhando na Tua presença, nos Teus caminhos. Nada a não ser que o Senhor dê o consentimento, nada de ruim, de negativo acontece com aqueles que estão andando contigo, porque o Senhor é Deus. Oh, exaltado seja o teu nome. Venha, Espírito Santo, e abençoe o teu povo. Fale com Deus, ore, adore, glorifique a Deus, faça aquilo que você entender que deve fazer. Oh, nós te exaltamos, porque o nosso socorro vem de Ti, não vem do mundo, dos homens, da riqueza. O nosso socorro vem de Ti, meu Deus. Aleluia. Pela manhã te buscarei, Feche os olhos e cante. De madrugada, de madrugada eu me cercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas
regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti. Meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Cante pra Deus. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti. Levante as mãos e cante. Meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Agradeça a Deus, ofereça a Deus seu louvor, quer com suas mãos erguidas ou sobre o coração. O que importa é que você o agradeça, glorifique, o exalte, porque Ele é Deus. Ele em momento algum Ele se esquece, Ele abandona, Ele despreza, Ele rejeita aqueles que estão voltados para Ele. Ele chegou a um ponto de dizer: isto não se aplica apenas ao povo de Israel, ainda que a tua mãe e o teu pai te desamparem, ainda eu te acolherei. Ainda que uma mãe viesse a abandonar o filho, Ele promete não abandonar aqueles que estão voltados para Ele. Venha, ó Espírito Santo, abençoe o teu povo. Renova, ó Espírito Santo, as forças de cada um. Conceda-lhes a tua presença, a tua força, a tua graça, o teu poder. Que, Senhor, a cada dia eles venham crescer espiritualmente, crer muito mais em Ti, confiar mais em Ti, viver dentro de uma segurança maior para contigo, fazendo a tua vontade. Nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome e confessamos com os nossos lábios: o nosso socorro vem de ti, o nosso socorro vem de ti. Tu és, Senhor, a nossa garantia, a garantia do nosso futuro, a nossa segurança, o nosso apoio, a nossa rocha, o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Seja, meu Pai, glorificado e dê ao teu povo a tua força, dê ao teu povo segurança espiritual, ajude-os a confiar muito mais em Ti, porque a cada dia
cada um possa agradá-lo mais, que o Senhor possa olhar para eles e encontrar uma fé mais viva, uma confiança mais pura em Ti, um desejo maior de estar contigo, de fazer a Tua vontade, de Te glorificar. Nós Te glorificamos, meu Deus, nós Te exaltamos e Te agradecemos de todo o nosso coração. Erga as suas mãos aos céus e confesse: Tu és, meu Deus, o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso Deus. Aleluia. Meu socorro vem de Ti. Levante as mãos. E na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a Ti, porque Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem